Na semana passada, você acompanhou? Nós fizemos um giro pelas unidades de saúde de Blumenau para ouvir a opinião da população sobre o atendimento na área da saúde pública. Ontem, você acompanhou também, o secretário de Saúde esteve aqui no Balanço Geral ao vivo para falar sobre os problemas apontados, como a falta de médicos e a dificuldade de marcação de consultas. Hoje tem um giro diferente. A partir de hoje, a gente vai conferir a opinião da população sobre o transporte público em Blumenau. A cada dia útil, cerca de 100 mil pessoas passam pelo transporte coletivo de Blumenau, segundo informações da concessionária responsável pelo serviço, a Blumob, sem contar a gratuidade dos idosos de mais de 65 anos. Nos próximos dias nós estaremos aqui, nos terminais, nas paradas de ônibus, dentro do transporte coletivo, para ouvir a opinião que importa sobre o serviço, a do usuário. A gente acaba de embarcar no primeiro ônibus da nossa rota, ele estava previsto para 15 para as 4, era 10 para as 4 quando chegou o ônibus. O seu Albertino estava me comentando que os atrasos são normais. Qual é a sua opinião sobre o transporte coletivo, seu Albertino? Olha, ultimamente, além dos atrasos que são frequentes, reduziram muito os horários, muito horário mesmo, de 20 minutos passaram para 45 minutos. Mas em que tipo de linha? Várias linhas, praticamente 90% das linhas. Que linhas a senhora pega? O Terço Salto e a Escola Agrícola. O ônibus é pequeno, o ônibus vai cheio, não tem espaço para nada e dificilmente tem lugar para a gente sentar, né? Toda a vida em pé e ninguém dá lugar também. Sábado à noite mesmo, horário de 19 horas, o ônibus no sentido Velha-Fortaleza já não veio. Esse horário aí não passou. Então o pessoal esperando o ônibus aí e infelizmente não passou, então só veio o próximo horário. E outra questão é, infelizmente, os banheiros aí, né? Eles tiraram as portas aí já faz mais de uma semana para repor outras novas, né? Até ficaria melhor com certeza, né? Ficaria uma melhoria, mas só que o problema é que eles tiraram e até agora não botaram, né? Eu faço um caminho bem longo diariamente, eu saio do terminal do Garcia, eu vou até a Fortaleza, onde eu trabalho, após o terminal da Fortaleza eu venho até o Aterro, onde eu faço faculdade. Eu percebo que mesmo cedo, 6 horas da manhã, já é um horário de pico bem grande, então normalmente eu venho em pé de um extremo até o outro, mesmo por sendo um horário muito cedo, ainda assim já tem bastante gente. Eu uso 12. Escola Agrícola, e quando eu preciso vir no centro depois da escola, eu venho por aqui. Aí eu moro num bairro que eles consideram nobre, né, e tiraram bastante ônibus da linha. Sábado e domingo é terrível pegar ônibus. Quando eu saio, sempre eu pego 10, todos os dias, e aí eu nunca vou de ônibus, eu sempre volto. Da escola até em casa. Eu acho tranquilo, assim, quando não tá muito cheio, eu sempre pego o segundo ônibus, né, porque o primeiro 10 vai muito cheio. Porque senão eu acho bem tranquilo, assim, quando não enche muito. Acredito que ele tem ainda bastante a melhorar, né, no quesito de acessibilidade, ele está sempre muito lotado. E no quesito até de preços, né, que ele tem os preços bem elevados, principalmente para quem é estudante e não recebe, né, não trabalha. 5h30 da tarde, ônibus lotado, a gente está no ônibus da linha 10, encontramos o João, sentado aqui nos degraus mesmo. João, tem que improvisar para quando está muito cansado e quer ir sentado no ônibus? É verdade, quando está muito lotado, às vezes a gente procura a melhor opção para a gente poder sentar, né, ficar mais acomodado. Acredito que com a Blumob, que é uma empresa que veio nova, deu uma grande melhoria. Uma coisa que eu acho que meio que regrediu um pouco o tamanho do ônibus, então quase todos os dias eu pego ônibus muito lotado, então isso dificulta um pouco, mas eu gosto do transporte público de Blumenau. Muito mais cheio, muito mais. E quando entra um cadeirante que costuma entrar quase todas as vezes nesse horário, o pessoal tem que se amontoar tudo para dar espaço, entendeu? Eu acho assim, pelo valor que é cobrado na nossa passagem, o transporte público poderia ser muito, mas muito melhor. Eu costumo ir com 10 direto ou pegar o 32. E é um caos, assim, quando a gente tá indo pro Senai ou voltando, sério, não dá. E a gente vai para agora no Garcia, vocês vão dar uma olhadinha como é horrível. Quando a gente não encosta no outro, já querem arrumar briga, né? Porque já aconteceu comigo e olha, já quiseram até bater em mim, assim,
sem precisão, sabe? Eu acho que a educação aqui nos ônibus não tem. Conto de cobrador, motorista e as próprias pessoas, eu acho assim o cúmulo. Como eles sabem aumentar a passagem, eles têm que aumentar a frota também, porque eu vejo que tem muita gente na hora do pique e vai tudo em pé, um batendo no outro e dá aquela freada, sai tudo voando. Então eu acho que, já que nós estamos assim com uma frota seminova, então poderia ser um pouco melhor. Precisa melhorar bastante os nossos ônibus aqui, porque não tem ar-condicionado, os horários, normalmente eles não cumprem os horários, tem pouco ônibus, né? E alguns, não são todos, alguns profissionais, às vezes não são bem educados, o pessoal que pega o ônibus, pessoas de idade, às vezes entra uma senhora com uma criança no colo, ele não espera a criança, a mulher sentar com a criança, já sai. Temos uma frota nova, está quase toda renovada, mas o que adianta uma frota nova se ainda a circulação de linhas é pouca, sabe? Nossa última viagem de ônibus é aqui na linha 15, rumo a Fortaleza. Eu estou aqui com o seu Eduardo, que costuma pegar essa linha? Diariamente. Sinto que o número de passageiros está diminuindo bastante, principalmente depois que tiraram aqueles ônibus articulados, diminuiu o número de ônibus e agora está diminuindo o número de vagas para sentar e está carregando mais gente em pé, tá? Como eu te falei, daqui a pouco você não vai conseguir sair daqui, tão cheio que vai ficar. É muito apertado, é muita gente dentro do ônibus só, cara, muito ruim. Aí você ouviu, portanto, né, o Alfredo fazendo o primeiro giro, ouvindo a nossa comunidade, ouvindo a população sobre o transporte público aqui de Blumenau. E como diz aquele ditado, a opinião do povo é a opinião de Deus, né? A gente adapta, a voz do povo é a voz de Deus, a gente adapta para que a opinião do povo é a opinião de Deus, é isso, né? Sobre o transporte coletivo de Blumenau, você viu aí muita gente reclamando da lotação, dizendo que os ônibus parece que diminuíram, né? O tamanho diminuiu e aí com isso é muito mais gente em pé e os passageiros aí percebendo que está havendo, inclusive, uma redução do número de linhas. Enfim, a gente vai ter toda uma análise sobre o transporte coletivo de Blumenau e muita gente participando pelo nosso WhatsApp também, o 988719831. Vamos mostrar aqui as primeiras participações. A Sandra diz o seguinte, olha, tem um motorista do Salto do Norte, parece que ele não está levando pessoas no ônibus. Ele dá cada freada que as pessoas caem dentro do ônibus. Então vamos pedir, por favor, né, a fiscalização, até muito mais paciência. A gente sabe que o motorista ele tem um compromisso com o horário, ele tem que chegar certinho, porque senão a fiscalização vai pegar no pé dele. Mas vamos com cuidado, né? Vamos tratar realmente com muito respeito os nossos passageiros. A Djanira, o horário dos ônibus para quem trabalha até a noite nos fins de semana é horrível. Deveriam colocar horários pelo menos até a meia-noite. A participação da Djanira fazendo esse pedido, portanto, aqui no Balanço Geral também. E aí, atenção, CETERB, né? O pessoal do CETERB, fique atento aí, fique atento às nossas informações para fazer uma análise para o que pode ser oferecido para a nossa comunidade. O Robson está longe de chegar ao ideal, falta mobilidade urbana, na opinião do Robson. Vamos a mais uma participação na sequência. A Luciane precisa integrar ar-condicionado na frota do ônibus Troncal, pois Aterro Garcia sempre cheio. Participação da Luciane também. Quem mais aqui, ó? Muito ruim, principalmente no final de semana, com poucos horários. Durante a semana parece que o pessoal até, logicamente, né, percebe, é horário de trabalho, né? Então, muito mais linhas, muito mais horários. No fim de semana diminui muito, porque as empresas não estão trabalhando e aí diminui muito. O Lucas diz o seguinte, ó, os ônibus não estão na altura da era Siga. Wi-Fi muito ruim e muitas linhas reduzidas. A observação que o Lucas faz aqui no Balanço Geral também. Tem mais uma participação da Aline, dizendo que os ônibus são lotados. Quando eu vou para a escola, está cheio. Tem pessoas que não dão lugar para os idosos, inclusive. Isso é uma falta de respeito, né, com os nossos idosos. Mas isso não é em Blumenau, isso é geral, enfim, né, falta respeito realmente com os idosos. O José, há alguns anos os ônibus eram velhos, se pagava em compasse, enfim, né? Hoje em dia tem Wi-Fi e o povo reclama. Deveriam voltar na época dos ônibus velhos, na opinião do José, portanto, né, fazendo uma observação, dizendo que a população precisa ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de paciência. E a Lia
Pelo preço da passagem, poderiam pelo menos colocar ar-condicionado. É o mínimo que fariam pelos motoristas, cobradores e trabalhadores também. Recentemente, eu mesmo fui até o terminal, fui conversar com os usuários do transporte coletivo, conversei com os profissionais, cobradores, motoristas, naquele auge do calor que fez aqui em Blumenau. Agora a temperatura até está boa, né? Mas naquele auge lá de 35 graus para cima, gente, andar de ônibus no calor em Blumenau realmente é sufocante. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, a gente vai trazer outras participações também pelo nosso WhatsApp para saber qual é a sua opinião sobre o transporte público aqui em Blumenau.